Estamos ouvindo bem, doutora Alessandra. O som está ótimo. Estão ouvindo? Ah, prazer. Então, pessoal, vamos começar o nosso webinar sobre compartilhamento da alienação fiduciária de imóvel. Primeiramente, eu gostaria de salientar que essa webinar ela foi pensada e foi realizada pela Comissão de Direito Cooperativista da OAB de Minas Gerais, presidida pela doutora Ronise de Magalhães, a quem quero cumprimentar e agradecer a confiança a nós empenhada, né, doutor Paulo, em falarmos sobre esse tema de tamanha relevância para qualquer cooperativa, e não somente a cooperativa de crédito. Eu quero cumprimentar todos os membros da Comissão de Direito Cooperativo. Tomo a liberdade de fazer em nome da doutora Ronise. Quero cumprimentar e agradecer também a presença dos pares, meus colegas aqui da Comissão de Direito Cooperativo de Patos de Minas. Não posso deixar de agradecer também a participação dos funcionários da Unicred Integração de Minas, que muito carinhosamente se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite, em razão da relevância desse tema, né, para a cooperativa de crédito. E também eu quero agradecer a minha equipe da Precisão e Recuperação de Crédito, que com certeza estão aqui conosco nessa noite. Em especial, eu quero agradecer ao doutor Paulo Braga, que muito humildemente, né, ele concordou em partilhar esse momento aqui dessa noite comigo, de muita humildade, né, da parte dele, em dividir esse momento comigo, que sou praticamente uma aluna dele. Então, muito obrigada, viu, doutor Paulo? É uma honra para mim dividir esse momento com você. Então, pessoal... Prazer é nosso, doutora Alessandra. A nossa live, por questão didática, ela vai ser dividida em duas partes. Eu irei falar sobre alienação fiduciária, basicamente os conceitos, a Constituição e o procedimento da expropriação do bem, cuidado em alienação fiduciária, e, posteriormente, o doutor Paulo vai falar do nosso tema específico referente ao compartilhamento da alienação fiduciária de imóvel. Então, para não perdermos tempo e logo eu passar a palavra para o doutor Paulo, eu vou começar, então, com o meu tema e vou dividir com vocês, compartilhar um material em slides, que a Michelle irá colocar para vocês e compartilhar. Esse material, depois, se vocês quiserem, vocês podem me mandar e-mail, ou então a própria Michelle, né, da OAB, pode encaminhar para vocês, os interessados, então vocês não precisem preocupar em fazer anotações. Então, Michelle, se você puder compartilhar o material, por favor. Michelle? Bem, pessoal, como o webinar é ao vivo, né, acontecem essas coisas, a tecnologia ela ajuda, mas em determinados momentos a gente tem uma certa dificuldade. Então, o nosso tema seria alienação fiduciária de imóveis, e eu começo com a legislação. A alienação fiduciária de imóvel ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pátrio pela Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997. Inicialmente, a preocupação do legislador era garantir aos investidores de crédito maior segurança e rapidez na recuperação desse crédito, né? A preocupação de início seria mais com o sistema financeiro imobiliário, mais precisamente na habitação, mas em razão dos benefícios, essa garantia acabou tomando um espaço grande no mercado de créditos, né? E hoje é a garantia mais utilizada tanto para bancos quanto para cooperativas de crédito. O conceito, o artigo 22 da Lei 9.514, ele traz que, através da alienação fiduciária de imóvel, o devedor fiduciante, ele transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel, ou seja, a propriedade não definitiva, e a posse indireta de um bem. E com a garantia de que, após o pagamento, ele será restituído, então, para o devedor fiduciante. Então, através da alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade para o credor, né? E depois que ele quita aquela dívida, o credor tem a obrigação de restituir essa propriedade ao devedor.
Portanto, trata-se de uma garantia também para o devedor de que ele terá aquele imóvel restituído ao final na quitação da dívida. Eu trouxe como duas características assim, principais da alienação fiduciária, seria a resolubilidade e a restrição da propriedade. A resolubilidade é porque, operada a condição, ou seja, o devedor fiduciante pagando a dívida, ele retoma a condição de proprietário pleno desse bem, ou seja, o credor, né, ele devolve a propriedade antes resolúvel para o devedor fiduciante. E a restrição da propriedade decorre do fato de que o credor fiduciário ele recebe essa propriedade não com ânimo de tê-la para si de forma definitiva, pelo contrário, ele assume a obrigação de restituir essa propriedade ao final do pagamento por parte do devedor, inclusive sob pena de multa, porque, quitada a dívida, o credor ele tem 30 dias para dar a quitação para o devedor, sob pena de multa diária, inclusive. Então, essas são duas características bem marcantes da alienação fiduciária, que seria a resolubilidade e a restrição da propriedade. Passando para frente, nós iremos falar sobre a legitimidade. Diferentemente da alienação fiduciária de móvel, né, de bens móveis, a alienação fiduciária de bens imóveis, ela pode ser contratada tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, vinculada ou não ao sistema financeiro imobiliário. Portanto, fica totalmente livre tanto para a pessoa jurídica quanto a pessoa física para contratar esse tipo de garantia e dar maior segurança à concessão do crédito. Passado, então, pela legitimidade, falando sobre a constituição da garantia. A constituição da garantia da alienação fiduciária é um dos fatores que torna ela mais barata e mais rápida também. Por quê? Não é necessário uma escritura pública, ela pode ser feita através de um instrumento particular, assinado por duas testemunhas, mas que, no entanto, ele deve ser necessariamente levado a registro na margem da matrícula imobiliária. Tá? Então, ela se constitui através do registro na margem da matrícula imobiliária. E pensando nas questões socioeconômicas que permeiam o financiamento em geral, o legislador ele inseriu na Lei 9.514 a possibilidade do devedor dar em pagamento esse imóvel ao credor, caso o credor assim tenha interesse. Então, nesse caso em que o próprio devedor dá o imóvel em pagamento para o credor, fica dispensada toda a realização do procedimento da alienação fiduciária, todo o procedimento administrativo, né? Basta que seja feita, então, a escritura de dação e pagamento, registrado ali no cartório de registro de imóveis e não precisa de leilões, como acontece no caso de inadimplência. Na prática, o que eu falo para vocês é que a incidência de devedores que pretendem dar o imóvel em pagamento ao credor é muito pequena. Tá? No Brasil ainda existe aquela cultura de procrastinação do momento em que se vai pagar um débito, né? Tem aquela cultura da hipoteca de que vão passar anos sem que nada aconteça. Então, o que eu vejo na prática é que os devedores não acreditam que aquele procedimento realizado ali na via administrativa vai fazer com que eles efetivamente percam a posse e a propriedade do patrimônio e eles acabam deixando o procedimento rolar até que eles são surpreendidos um dia com a liminar de reintegração de posse, né? Então, a cultura não é de dação em pagamento, a cultura realmente é de procrastinar o momento em que se tem que pagar a dívida. Então, se o devedor ele se tornou inadimplente e ele não deu o imóvel em pagamento para o credor, cabe ao credor, passado o período de carência previsto no contrato, pedir a intimação, pedir que o cartório de registro de imóveis faça a intimação do devedor para que ele pague esse débito no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade. Durante esse prazo, o devedor ele pode pagar as parcelas vencidas e as despesas de cartório e as despesas de cobrança. Tá? Passado esses 15 dias, se ele não fizer o pagamento, cabe ao credor requerer ao cartório de registro de imóveis
a consolidação da propriedade, a averbação da consolidação da propriedade mediante a prova do pagamento do ITBI, tá? Porque quem vai ter que pagar o ITBI é a credora fiduciária, e que normalmente é um imposto bem pesado, tá? Que acaba onerando bastante o procedimento, que não se faz a consolidação caso não seja feito o pagamento do ITBI. Então, comprovado o pagamento do ITBI e transcorrido o prazo para o pagamento, ocorre a consolidação da propriedade. Então, consolidada a propriedade, o bem já pertence ao patrimônio da credora fiduciária. Só que ela não pode dispor livremente desse patrimônio, desse bem. A lei exige que ela leve esse bem a público leilão, tá? Então, mesmo consolidado, ela não pode dispor livremente desse bem, ela deve obrigatoriamente fazer o leilão. E a lei prevê que esse primeiro leilão ele vai ser realizado 30 dias após o registro da consolidação da propriedade na certidão do imóvel, tá? Então, tem que ser obedecido esse prazo de 30 dias para a realização do primeiro leilão. Então, eu tenho uma comunicação aqui da Michele. Michele, está tudo ok? Doutor Paulo, está tudo ok? Tudo ok. Está tudo ok? Então, dando continuidade. É porque eu estou com a tela aqui só com slides, então, às vezes, eu não sei se parou aí. Então, vamos continuar. Então, no primeiro leilão, o imóvel ele pode ser vendido pelo valor da avaliação constante no contrato firmado entre as partes. E no segundo leilão, caso não haja licitante no primeiro leilão pelo valor do imóvel, esse imóvel vai ser levado a um segundo leilão. Nesse segundo leilão, esse imóvel pode ser vendido pelo valor mínimo do valor da dívida atualizado, mas todas as despesas que tiverem no procedimento administrativo, os impostos, as despesas de condomínio, caso elas existam, enfim, vai somar o valor da dívida atualizado, mas todas as despesas e impostos que tiveram durante a fase do procedimento administrativo, e vai para alcançar, para se chegar ao valor do lance mínimo para o segundo leilão. Observando que o arrematante ele deve pagar também a comissão de leiloeiro, tá? Então, se no primeiro e no segundo leilão não tiver licitante, esse imóvel ele vai ficar para a credora fiduciária, tá? Então, vai confirmar a propriedade em favor da credora fiduciária. Voltando aqui, ainda nos leilões, eu não posso deixar de colocar a questão da comunicação ao devedor com relação aos leilões, tá? O artigo 27, parágrafo 2º-A da Lei 9.514, ele dispõe que o devedor ele deverá ser comunicado das datas, horários e locais dos leilões por carta dirigida aos endereços constantes no contrato, tá? Inclusive no endereço eletrônico. No entanto, o legislador ele não deixou claro se essa comunicação, se essa carta ela deve ser recebida diretamente pelo devedor ou se outra pessoa poderia receber essa carta, tá? Mas por entendimento da jurisprudência, o entendimento majoritário é no sentido de que essa intimação ela deve ser pessoalmente ao devedor, o que traz margem para muita discussão e possível alegação de nulidade, caso essa carta não seja recebida pelo próprio devedor. Na prática, o que eu faço eu remeto a carta em mãos próprias para o devedor e também procedo à intimação por meio do cartório de títulos e documentos, porque como eu tenho um prazo muito curto de 30 dias para poder fazer esse leilão, às vezes, através do cartório de títulos e documentos, eu tenho uma certidão que me dá a garantia mais rápido de que o devedor foi notificado para esse leilão, então eu vou para o leilão com a certeza de que ele foi devidamente notificado. Tá? Então, se no segundo leilão eu não tiver licitante pelo valor da dívida e as despesas, esse imóvel ele vai ser incorporado, então, definitivamente ao patrimônio da credora fiduciária. E, a partir daí, então, ela pode dispor livremente desse bem.
tá? Se tiver rematante ou a própria credora fiduciária, eles podem pedir a reintegração de posse desse imóvel, tá? E o juiz ele tem que conceder a liminar para desocupação no prazo de 60 dias. A lei ela expressa ao determinar que o juiz ele irá deferir a liminar e para desocupação em 60 dias, ou seja, não é uma faculdade do juiz. O único momento que se busca o Poder Judiciário em todo o procedimento é na hora da reintegração de posse, porque transcorrido todo o procedimento e esse devedor não entregou o patrimônio voluntariamente, não entregou o bem, né, para a credora fiduciária, ela vai ter que entrar com pedido de reintegração de posse ou o arrematante, né, do leilão, ele também poderá entrar com o pedido de reintegração de posse. E não é facultado ao juiz dar ou não essa liminar, tá? A lei é expressa ao dizer que ele dará a liminar para a desocupação em 60 dias. Tem um caso que aconteceu comigo, eu até acho importante citar aqui para vocês. Eu fiz um procedimento de alienação fiduciária, a gente levou a leilão um imóvel onde estava instalada uma empresa, onde tinha várias famílias que trabalhavam ali, né? E a gente entrou com pedido de reintegração de posse e estava demorando a sair o despacho. Eu tive lá para conversar com o juiz e ele me falou que não estava sabendo o que fazer com aquela situação, porque tratava-se de uma empresa, tinha várias pessoas trabalhando, são várias famílias que dependiam ali daquele local, né? Mas eu falei para ele, olha, durante todo o procedimento eu tentei fazer uma composição e não foi possível, o devedor nunca esteve disposto, né? Então não tem outra saída, ele vai ter que devolver, vai ter que sair do imóvel. Aí o juiz falou, não, realmente eu sei que eu tenho que dar liminar, eu não tenho opção, mas eu estou pensando em dar de 90 a 120 dias para desocupar, porque eu acho que é um período muito curto de 60 para uma empresa desocupar o imóvel. Eu falei para ele que tudo bem para mim com relação ao prazo, né? Até porque eu não iria recorrer, mas o que aconteceu foi que quando ele deu a decisão para desocupar em 60 dias. Mas por quê? É porque a lei não faculta ao juiz o prazo que ele vai dar, nem se ele vai dar a liminar e o prazo. A lei expressa ao dizer que ele irá dar a alienação, ele vai dar a liminar, né, para desocupação em 60 dias. Isso independe ou não da vontade do juiz. Então, a gente vê que a lei ela contempla todo o procedimento administrativo, não cabendo ao juiz, nesse momento da reintegração de posse, um juízo de valor quanto a dar ou não a liminar e até mesmo com relação a esse prazo. Tá? Somente queria citar esse caso prático para vocês. Seguindo aí a nossa... Então, eu gostaria de falar quanto ao direito de preferência. O direito de... Não, voltando aqui... Tá, vamos seguir aqui o slide, que vai ficar melhor. A ausência de comprador houvesse quitação recíproca da dívida. Esse ponto aqui, voltando lá no leilão, que ele não teve licitante no segundo leilão. E o imóvel, então, vai ficar para a credora fiduciária. Nesse caso, a credora ela vai ter que dar a quitação da dívida, a quitação integral da dívida para o devedor. E essa quitação é recíproca, porque a credora fiduciária ela não é obrigada a devolver, a restituir qualquer importância para o devedor, e o devedor também não fica obrigado a pagamento de nenhum saldo remanescente, caso o imóvel não tenha sido suficiente para pagar aquela dívida. Então, em razão dessa quitação recíproca, e esse ponto aqui, eu acredito que vai ser bem importante, deve ser comentado pelo doutor Paulo, ele vai refletir automaticamente com relação à garantia, ao crédito e também o quanto de crédito que se pode mais conceder, dependendo do valor do imóvel, né? Isso o doutor Paulo vai falar lá na frente. Mas aqui o que importa dizer é que, no caso em que não houver licitante, tá? A credora fiduciária ela não vai estar obrigada a pagar qualquer diferença do valor do imóvel no tocante ao valor da dívida, tá? Para o devedor fiduciante. E o devedor fiduciante também, dando esse imóvel, né, em pagamento agora através do leilão, ele também não fica obrigado a pagar qualquer diferença.
Seguindo aqui, o direito de preferência do devedor. O devedor ele tem um prazo de 15 dias para ele pagar quando o cartório o intima. Se ele não pagar dentro desse prazo de 15 dias, vai acontecer a consolidação da propriedade. Só que a lei fala que a consolidação da propriedade ela vai ser registrada no prazo de 30 dias após essa intimação. E dentro desse período, até a consolidação da propriedade, o devedor fiduciante ele pode pagar essa dívida, só as parcelas vencidas e as despesas do procedimento administrativo. Então, acaba que o devedor tem um prazo bem maior que aqueles dos 15 dias, tá? Tá, ocorreu a consolidação da propriedade, ele já não tem mais o direito de pagar só as parcelas vencidas e as despesas. Ele pode comprar esse imóvel. Então, se ele quer recuperar o imóvel após a consolidação da propriedade, cabe a ele comprar esse imóvel, só que ele tem um direito de preferência com relação aos demais licitantes, com os demais interessados que compareçam ao leilão, tá, gente? Então, antes da consolidação da propriedade, ele pode pagar as parcelas vencidas e as despesas. Após a consolidação da propriedade, ele pode somente comprar esse imóvel, ou seja, pagar a integralidade do débito e todas as despesas e impostos também, para ele receber esse imóvel de volta. Inclusive, para ele ter esse imóvel de volta no patrimônio dele, ele deve pagar outro ITBI, porque o imóvel vai sair do nome da credora fiduciária para o devedor fiduciante. Então, seguindo. Michele. A reintegração da posse eu já falei para vocês, a gente pode seguir, Michele. As ações judiciais do fiduciante contra o fiduciário. O artigo 30 da Lei 9.514, ele dispõe que as ações propostas pelo devedor fiduciante, ela não obstará a reintegração de posse, tá? As ações propostas com base em questões relacionadas ao contrato ou ao próprio procedimento da alienação fiduciária, elas não vão obstar a reintegração de posse pelo credor fiduciário ou pelo arrematante, salvo se tratar da ausência de intimação do devedor. Por isso, gente, que tanto lá na intimação pelo cartório de registro de imóveis para purgar a mora, quanto para o leilão, é de suma importância que a gente faça a intimação pessoal do devedor, considerando que esse é o único motivo que pode vir a suspender, né, o nosso leilão e impedir a reintegração de posse desse bem, nós temos que estar atentos a essa intimação pessoal do devedor, tá certo? Então, a única ação, segundo o artigo 30, que pode impedir, seria a ação que dispõe sobre a ausência de intimação. Na prática, eu tenho que dizer para vocês que, infelizmente, alguns juízes ainda concedem liminares para suspender leilões com base em ações que discutem contrato, em ações que discutem avaliação. Eu mesmo tenho um caso em que eu já estava para levar o imóvel a leilão e a parte entrou com um procedimento, entrou com ação declaratória para fazer uma nova avaliação do bem, tá? Ele já tinha sido intimado da avaliação no procedimento administrativo, ele tinha ficado inerte, ou seja, já tinha havido a preclusão administrativa, e mesmo assim ele entrou com um processo judicial e o juiz acabou dando liminar e suspendeu o leilão. O que eu acho que a decisão foi totalmente equivocada, a gente entrou com agravo de instrumento e aguardamos a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quanto a essa decisão, que, para mim, ela é contra-lege, porque ela vai contra o artigo 30 da lei específica da alienação fiduciária. Então, seguindo aí, Michele. Michele. Eu acho que a próxima slide ele fala sobre a não sujeição da garantia de alienação fiduciária à recuperação judicial, que é um outro benefício muito importante da garantia de alienação fiduciária, é porque, segundo o artigo 49, parágrafo 3º da lei 11.101 de 05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial.
com a ressalva de que, em se tratando de bem essencial para a continuidade da atividade comercial, atividade empresarial da recuperanda, que ela fica suspensa, a expropriação do patrimônio essencial, ele fica suspenso durante o período de blindagem, que é aquele período previsto no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 05, que são de 6 meses o deferimento do processamento da recuperação judicial, né? E ele pode se estender por construção jurisprudencial até a realização da Assembleia Geral de Credores. Apesar da lei não prever essa extensão, né, de prazo, acaba que por decisão de jurisprudências mesmo, né, entendimento jurisprudencial, os juízes têm estendido esse período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores. Então, o que eu aconselho aos nossos clientes é que não peguem em garantia os imóveis que são essenciais às empresas, como as sedes, né? Uma empresa de transporte, os caminhões, enfim, os bens que são essenciais para a continuidade da atividade empresarial, ele pode trazer um problema no futuro. Então, eu sempre oriento a não pegar um bem que seja essencial para a atividade da empresa. Se a empresa resolver pegar esse bem, o que vai acontecer é que, caso essa empresa entre em recuperação judicial, durante o período da blindagem, vai ficar suspenso a expropriação desse patrimônio. Ou seja, eu não poderei entrar com o processo administrativo, mas, passado esse período da blindagem, eu também posso já entrar com o procedimento sem nenhum problema. Minha bateria estava acabando aqui. Tá tudo ok, gente? Tá, né? Então, por fim, eu devo colocar aqui os benefícios que eu vejo com relação à garantia de alienação fiduciária. Então, ela é uma garantia que traz maior celeridade, né, e segurança para todos os envolvidos na cadeia de crédito. Ela reduz custos tanto para a constituição quanto para a recuperação do crédito emprestado. Ela reduz os encargos financeiros incidentes sobre o financiamento, então acaba incidindo juros mais baratos na hora de se fazer o financiamento, e ela possui procedimento bem mais célere, porque ela não precisa de poder judiciário, né? Então, o credor ele não precisa socorrer ao poder judiciário para poder receber o seu crédito através ali da expropriação dessa garantia. E, além disso, né, logicamente, a questão de não estar sujeito à recuperação judicial, porque a gente sabe que cada dia mais as empresas entram em recuperação judicial e isso acaba afetando diretamente a questão do crédito, porque já tem sido levado em conta esse fator na hora da concessão e até mesmo a incidência dos encargos em razão do grande número de empresas em recuperação judicial e que acaba afetando diretamente a recuperação do crédito também. Então, esses são alguns dos benefícios que eu trouxe aqui com relação à alienação fiduciária de imóvel. Certo? Então, gente, o que eu queria falar, por fim, para vocês, é que não tem como a gente deixar de reconhecer a importância da garantia de alienação fiduciária para o desenvolvimento da economia brasileira, né? E se ela já era importante, se ela já era uma mola propulsora para o crescimento da economia, atualmente, agora em julho do corrente ano, foi editada a medida provisória 922, que autoriza o compartilhamento da alienação fiduciária em mais de uma operação de crédito. O que vai ser abordado a partir de agora pelo doutor Paulo Braga, a quem eu passo a palavra, já passo a palavra de imediato para não perdermos tempo, tá, doutor Paulo? Você está com a palavra sobre o tema principal do nosso webinar. Eu espero que tenha contribuído para esses conceitos básicos, uma prévia sobre o procedimento da alienação fiduciária, para que agora o doutor Paulo possa explanar e vocês tenham um conhecimento prévio da alienação fiduciária para entender essa parte do compartilhamento. Até porque, doutor Carlos Braga, nem todos aqui são advogados, né? E acaba que a gente tem que falar de maneira mais simples possível para que todos entendam, principalmente os funcionários de cooperativas, né? Outros que seguem outras linhas aí de trabalho,
Então, espero ter contribuído já com essa primeira fase sobre a matéria. Eu passo a palavra para o nobre colega doutor Paulo Braga. Doutora Alessandra, fica aqui o registro, parabéns pela excelente palestra, muito bem conduzido o tema, expôs de maneira bem clara e pontual os aspectos da Aliança Fiduciária, que é um instituto que já está implantado e consolidado na estrutura jurídica nacional, e como você muito bem disse, que ele foi um grande impulsionador de negócios, já que facilitou a questão da garantia e também, na eventualidade da falta de pagamento, a retomada dela. Nós agora vamos trabalhar um pouco num tema novo, que é esse compartilhamento da garantia da Aliança Fiduciária. Por isso foi muito importante essa prévia, que essa introdução vai nos oportunizar de demonstrar e falar um pouco sobre esse compartilhamento para vocês. Eu gostaria aqui fazer minhas palavras, doutora Alessandra, no agradecimento à nossa presidente, doutora Ronise, sem esquecer também dos nossos colegas da comissão, todos eles, e o nosso presidente, né, doutor Raimundo, que está à frente da ordem aí no momento difícil dessa pandemia e fazendo um bom trabalho, como sempre. Também eu estou verificando aqui entre os participantes, muito feliz que nós temos aí diversos conhecidos e presidentes de cooperativa, diretores, conselheiros, colegas também lá do escritório, a quem eu faço a minha saudação cordial e que possamos contribuir para um bom debate. Nós vamos, a nossa parte, nós iremos tratar de duas fases distintas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cooperativismo, os princípios e valores cooperativos, que é um tema hoje muito caro à minha pessoa, que eu estou, sempre que possível, divulgando, insistindo com ele, porque esse é o nosso diferencial, o diferencial cooperativo, para que todas as cooperativas, todos os ramos, elas possam consolidar esse movimento na sociedade e transformar o cooperativismo como a terceira via de fato econômica, né? Um modelo econômico de sucesso em que valoriza todas as pessoas, todas as partes do processo. Então, vou iniciar aqui já a minha apresentação. Então, o nosso tema, como já foi dito, é compartilhamento de alienação fiduciária de bens imóveis. Esse tema tem uma medida provisória e foi regulamentada a medida provisória 992 pela resolução do Conselho Monetário Nacional 4837 deste ano. Então, a base legal são essas. O cooperativismo, que vamos adentrar agora, é um movimento que todos nós conhecemos, que parte da união e da necessidade das pessoas em obter melhor condição de vida, de trabalho, de relacionamento. Então, o nosso vocabulário jurídico, o dicionário, o vocabulário jurídico do Plácio e Silva, ele traz uma definição muito interessante do cooperativismo. A cooperativa, ela deriva do latim cooperare, para designar um sistema econômico que se funda nas cooperativas, na qual seus princípios coordenadores e promotores da amplitude da organização se propõem, pela cooperação, a dar meios satisfatórios a esses resultados. Nessa razão, o cooperativismo é um sistema econômico fundado na cooperação, como o próprio nome diz, e defendendo todos os nossos interesses, sejam eles de ordem ética, moral, cultural, bem como econômico. Então, as cooperativas, elas visam prestar serviços a seus cooperados, cada qual no seu ramo. Então, as de crédito prestam serviços na ordem do crédito, serviços financeiros, as de trabalho, as de saúde visam dar saúde aos cooperados, as de transporte, a transportar pessoas e mercadorias por todos esses rincões do Brasil. Então, cada uma na sua finalidade para a qual foi constituída. Então, para que o cooperativismo efetivamente ele possa ter sucesso, as pessoas têm que largar um pouco do individualismo, colocando o coletivo à frente do interesse próprio para atingir um bem comum. Então, essa é uma grande peculiaridade do cooperativismo, que na nossa cultura brasileira nós ainda não temos isso muito bem enraizado, muito bem entendido, né?
o brasileiro é muito imediatista e também muito individualista, o que às vezes atrapalha o nosso progresso cooperativo. Mas estamos galgando aí uma posição constante de crescimento ao longo dos anos, e nas últimas décadas o cooperativismo ele está muito presente, especialmente no ramo crédito, que ele enraigou por todo esse Brasil, todos os rincões, do norte a sul, leste a oeste, centro, muito presente, e levou essa ideia do cooperativismo a todas as pessoas. E, inclusive, nós temos a questão que foi desenvolvida aqui em Minas Gerais, né, pelo nosso presidente da USENG, Dr. Ronaldo Sucato, o Dia C, né, o Dia de Cooperar, que é uma iniciativa que visa aproximar a cooperativa cada vez mais da sociedade, demonstrando o interesse pela comunidade. Essa iniciativa ela tomou corpo em Minas, desenvolveu para o Brasil inteiro, até para outras nações já, e foi reconhecida pelo Papa como uma atividade de vital interesse no desenvolvimento da coletividade. Então, a lei cooperativista, o artigo 3º, ele define o que é o contrato da sociedade cooperativa, basicamente é aquela recíproca entre o cooperado e a cooperativa para atingir um bem comum sem objetivo de lucro. É muito importante esta definição que muitos se confundem, né? Cooperativa, ela tem sobra, ela não tem lucro, por isso ela tem alguns benefícios, né, fiscais. Então, prestamos serviço aos nossos cooperados, cada uma classifica seu objeto de acordo com a natureza das atividades por ela desenvolvidas, e nós temos o símbolo cooperativo, que é também interessante, que o cooperativista, vocês estão vendo aí à direita, né, o símbolo, os pinheirinhos com dourado, laço. Então, o que significa isso? Né? Esse é um símbolo internacional, só a guisa de informação. A cor dourada é o ouro, né, a riqueza. Então, disseminar a riqueza, seja ela patrimonial, ou pessoal, ou intelectual. O símbolo é aquele símbolo de eternidade, né? Não tem começo nem fim. Os pinheiros é um símbolo desde tempos imemoriais, todas as culturas, que o pinheiro ele representa a união e a fecundidade, então, ou seja, a prosperidade do nosso negócio. O verde é a natureza, a esperança, e o amarelo a prosperidade. É interessante a gente destacar que nesse mundo de tanta valorização da ecologia, do meio ambiente, da igualdade, da diversidade, isso tudo são valores implícitos do cooperativismo. Então, bastante importantes de serem desenvolvidos, de serem divulgados. Então, nossos princípios e valores eles são universais, são 7 princípios. Eles devem ser bastante divulgados e, sobretudo, aplicados. Então, nós temos a gestão democrática, que, na palavra do saudoso presidente Tancredo Neves, cooperativismo é a sociedade mais democrática que existe. Por quê? Um homem, um voto. Não obstante tenhamos um capital, algumas cooperativas, bastante elevado, e mesmo que um cooperado detenha mais de 1/3 desse capital, até 1/3, né? Mais de 1/3 não pode, ele tem um voto. Então, isso é muito interessante, que nós temos um foro competente para discutir, para propor mudanças e evolução. A adesão é voluntária e livre, logicamente, nos termos do Estatuto Social. Nesse particular, nós tivemos aí, há tempos passados, uma discussão muito grande, especialmente no sistema de saúde, né? No qual, para se cooperar nas cooperativas, especialmente Unimedes, era necessário, ainda é necessário em muitas delas, que o médico faça uma prova, uma espécie de um vestibular, e também somente quando existam vagas, né, no quadro social. Isso foi questionado, foi até o STJ e pacificou, entendendo que é válido, porque o princípio é adesão voluntária e livre, desde que de acordo com a regra estatutária. O princípio da educação, formação e intercooperação, nós já citamos aqui anteriormente, é um princípio fundamental, né? Decorre até da própria ideia da cooperação, do desenvolvimento das pessoas, do interesse pela comunidade, né? De forma também efetiva, o nosso trabalho com a comunidade, principalmente local, onde a cooperativa opera.
autonomia, independência e participação econômica dos membros. Nós vamos ver adiante que o ciclo cooperativo, mas a conjugação desses princípios é que faz a diferença. Por que alguém iria se cooperar e não operar com empresa comercial comum, se muitas vezes as atividades são totalmente similares? A resposta está aqui, nos princípios e valores cooperativos. Mas vamos seguindo aqui para a gente ver o ciclo cooperativo e poder entrar no nosso tema efetivo. Então, não importa aí o segmento cooperativo, todas as operações cooperativas elas passam por esse ciclo, que é o cooperado fazendo sua operação, objeto da cooperativa, com a cooperativa, aquele resultado que a gente sempre espera que seja positivo nas nossas obras, ele retorna para a comunidade de forma direta ou indireta. Nesse ponto, eu gostaria de destacar a presença econômica, já comprovada por estudos, de que nas comunidades em que o cooperativismo é presente, é pujante, é forte, a cooperativa serve como um grande balizador de custo, de valores e de rentabilidade. Isso já foi provado, inclusive, estudos em Minas Gerais, o nosso estado é uma grande bacia leiteira, né? Na qual, aonde cooperativa de produtores rurais, infelizmente, deixaram de existir, o preço que o produtor rural recebia pelo leite passou a ser menor. O mesmo se aplica, podemos ver isso claramente no cooperativismo de crédito, no qual, naquelas cidades em que a cooperativa está presente, ela dita, ela regula o valor do crédito, né, a mais-valia, os juros, e também o valor do retorno das aplicações. Então, a cooperativa ela tem um papel assim, fundamental para o desenvolvimento econômico, especialmente municipal e regional, porque poucas são as cooperativas que têm uma atuação nacional. Mesmo as que têm, elas têm uma base local, regional muito forte, da onde advém todo esse ganho para a comunidade. Então, hoje, nós já temos no cooperativismo de crédito estados como Santa Catarina, no qual a presença cooperativa já está em patamares de primeiro mundo, em torno de 25% a 30% de todo o movimento econômico girando em cooperativas. E em outros estados, temos valores menores, mas uma média aí de 8% do PIB nacional de todos os ramos cooperativos representa a grandeza do nosso segmento. O associado é muito importante, eu cito aqui o nosso colega, o famoso Caluf, um grande amigo, um grande advogado de São Paulo, nessa obra Aspectos Jurídicos Cooperativos de Crédito, que eu tive também o prazer de ser um dos coautores. Então, o associado ele tem que contribuir de todas as maneiras para o sucesso do empreendimento cooperativo. Então, se ele tiver essa noção da importância da cooperativa para a comunidade, para ele, para toda a sociedade, ele vai apoiar firmemente esse movimento e obter os ganhos intrínsecos a essa participação. Então, agora, entrando no tema básico da nossa apresentação, a garantia compartilhada, nós vamos ater basicamente a esses 6 itens, que é a base legal regulamentar, qual o conceito dela, quem pode contratar essa garantia, as características, como contratar e os benefícios para o cooperado e a cooperativa. Como bem a doutora Alessandra comentou, expôs anteriormente, a alienação fiduciária é um instrumento que ela pode ser utilizado por qualquer pessoa. Né? Quando a gente está enfatizando aqui o cooperativismo, notadamente o crédito, que é inerente ao objeto dela, mas qualquer tipo de cooperativa pode fazer uma operação, seja com outra cooperativa ou com uma pessoa física ou jurídica, e ter como uma garantia uma alienação fiduciária. E, eventualmente, esse compartilhamento pode se dar. Então, a base legal, nós já tínhamos dito, né, foi a medida provisória 992, de julho de 2020. A medida provisória ainda não foi convertida em lei, mas esperamos que seja, contamos com isso. Não obstante, o nosso Congresso
ele, por diversas razões, às vezes é moroso para deliberar sobre inovações, mas contamos aí que a MP seja convolada em lei. Então, a MP ela alterou a Lei 13.476, a 13.097 e a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registro Público, né, para possibilitar o registro do compartilhamento desta garantia. E foi, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, regulamentada por essa resolução do Conselho Monetário Nacional 4837. Para quem não é muito afeto ao setor financeiro, Sistema Financeiro Nacional, nós temos basicamente duas formas do sistema ser regulamentado além da legislação ordinária, né, de leis. Existe o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão paritário que regulamenta, tem um poder legal de regulamentar a legislação vigente do Sistema Financeiro Nacional. E temos o Banco Central do Brasil, que é um órgão que executa as atribuições emanadas do Conselho Nacional e da legislação, sendo que o Banco Central também pode emitir, e assim o faz diariamente, regras que devem ser observadas pelos participantes do Sistema Financeiro Nacional. Inclusive, recentemente, o Banco Central alterou toda a nomenclatura de suas normas. Então, hoje, eu digo hoje já de 2 meses para cá, 1 mês e pouco, existem também resoluções do Banco Central do Brasil. Até então, só o Conselho Monetário Nacional editava essas regras com o nome de resolução. Mas só para uma curiosidade, só para a gente, se alguém se deparar com a resolução do Banco Central, não é pegadinha, não, já existe. O conceito da garantia compartilhada é aquela autorização legal, né, decorrente da MP 992 e o regulamento do Conselho Internacional para a constituição de novas garantias fiduciárias autônomas sobre o mesmo bem. Então, aqui, nós já temos o que é o compartilhamento. Você vai ter um bem, um imóvel, no qual poderão existir 2 operações de crédito garantidas pelo mesmo imóvel. Não é aquela operação que a gente denomina aí de guarda-chuva, né, o contrato de guarda-chuva, não obstante possa ter similaridade com ele. É uma alienação fiduciária na qual se permite que, tendo sobra de valor financiado e sobra do valor da avaliação do bem, esse bem possa acobertar 1, 2, 3 ou até mais operações. Não tem limite máximo, não, desde que se mantenha os requisitos. Então, outro detalhe, não tem gradação e preferência. O que é isso? Todos aqueles registros daquela garantia, elas estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Antigamente, quando se utilizava muito a hipoteca, a gente chamava aquela hipoteca pelo grau, segundo grau. O que era esse grau? Era a ordem de registro no cartório de registro de imóveis. Então, aquela pessoa que tivesse primeiro grau, aquele credor, ele tinha preferência para receber. Mesmo que o título dele não tivesse ainda vencido, se eventualmente uma operação secundária vencesse, pagaria primeiro a ele. Aqui, no compartilhamento da alienação fiduciária, não. Como credor, já adiantando, e o devedor são as mesmas pessoas, pode ser a gradação inexiste. Então, no contexto negocial dos mesmos devedores e credores. Esse item, ele está sendo objeto até de um certo questionamento e divergência, no sentido de se permitir, por que não se permitiu um compartilhamento amplo, ou seja, no qual poderia ser ofertada essa garantia, esse compartilhamento, entre credores diferentes. Então, um exemplo, né? A doutora Alessandra comentou da Unicred Integração, grande cooperativa aí da região do Alto Paranaíba, faça uma operação de crédito e com o cooperado X, e depois nós tínhamos lá uma outra Unicred, né, que poderia ser, que está aí, até meu abraço aí para o nosso amigo doutor Fará, o doutor Alcides, que eu vi que estão presentes aí, Sete Lagoas e Progresso, Uberaba.
poderia compartilhar aquela garantia, mas não pode, porque a regra limitou as mesmas partes originais. E isso tem um motivo, no sentido de que, como é um experimento encampado que foi pelo Banco Central, de se permitir na agenda BC+, de visar facilitar o crédito e reduzir a taxa de juros dessas operações, vamos experimentar primeiro como está agindo, para, no segundo momento, poder alargar esse conceito, que é muito comum no sistema financeiro internacional. A garantia imobiliária é bastante comum e podendo ser oferecida para diversos credores de forma concomitante, compartilhando. Aqui ainda nós não temos até sistema para registrar isso de forma adequada ainda. Mas eu creio que nos próximos anos, e brevemente, vamos ter esse alargamento que vai ser muito bem-vindo para o mercado. Mas, para nós, especialmente as cooperativas, vamos ao final, adiantando um pouquinho, é um excelente momento para aumentar a fidelização dos nossos cooperados. Então, quem pode contratar é o cooperado, né? A cooperativa de crédito, a partir dessa premissa, mas o cooperado e sua cooperativa, não importa o segmento, da forma exposta anteriormente. Então, essas cooperativas, melhor dizendo, me desculpe, esse compartilhamento, ele tem algumas regras, né? Alguns critérios requisitos que estão previstos na resolução. Os principais são a taxa da operação, vamos dizer assim, secundária, da segunda operação sobre aquele mesmo bem, ela não pode ser superior à da primeira, né? Então, ela pode ser igual ou preferencialmente menor. E o prazo remanescente da operação, ele também não pode ser superior ao da primeira, a fim de proporcionar condições mais favoráveis aos potenciais tomadores. Então, as características, eu listei aqui 7 características principais. A primeira, pode se beneficiar as pessoas físicas e jurídicas que têm operações de crédito garantidas pela ordenação fiduciária de bem imóvel, com instituições financeiras ou não. Mas o nosso destaque aqui é para o segmento financeiro nesse momento. Então, o beneficiário disso é quem já tem operação de crédito. Quem não tem, poderá fazer primeiro e, consequentemente, compartilhar. Então, nós temos aí um universo grande de pretensos usuários desta modalidade, além das cooperativas e seus cooperados. O novo financiamento, ele deverá ser celebrado com a mesma cooperativa de crédito da operação original, né? Já falamos, estamos aqui repisando, porque é muito importante isso. Eu até vi no chat aí no início que o Dr. Rainer, um grande amigo também, colega lá do Espírito Santo, está nos prestigiando, advogado Cicobi Espírito Santo, uma potência, ele indagou isso, se poderia ser celebrado com mais de uma cooperativa, né, mais de instituição, mesmo que as partes, né, que todas aquelas partes envolvidas estejam de acordo. Entendemos que não, porque o texto legal ele é claro nesse sentido, de que tem que ser com as mesmas partes originais. O detalhe, quando o tomador for pessoa física, a nova operação tem que ser benefício próprio ou de sua entidade familiar. Então, isso também tem que ser observado, tomar cuidado para não haver um desvio de finalidade e, eventualmente, esse desvio de finalidade poder ser invocado futuramente em alguma discussão. Como bem lembrou a doutora Alessandra, o brasileiro é o cidadão que mais litiga no mundo. Não existe nenhum país no mundo com o nível de litígios que tem no Brasil. A gente até não consegue, muitas vezes, ter uma dimensão disso, quem é leigo, mas é um trave muito grande para os negócios nacionais, inclusive o aumento de taxa de juro, o aumento de custo de toda a natureza que nós, consumidores, de qualquer bem ou serviço, arcamos, é gigantesco, por conta das demandas judiciais. O custo jurídico é muito alto e a incerteza jurídica
ela é alta, em alguns momentos até muito alta. Então, isso é terrível. O valor total do novo financiamento, ele deve ser menor ou igual ao saldo devedor. Então, aqui, esse limitador, ele tem um justificador nesse momento de regras do Sistema Financeiro Nacional para você ter a informação daquela operação. Então, quando nós tivermos aí futuramente o Open Banking, que deve estar em operação já no ano que vem, isso vai facilitar, porque as informações serão todas trocadas livremente entre as diversas financeiras. Então, aí eu penso que com o Open Banking, um desdobramento dele seria o compartilhamento geral da garantia com todas as instituições, que facilitaria registrar isso nos mecanismos, além do cartório, nos mecanismos internos das instituições e do próprio Banco Central. Então, o valor novo não pode ser igual ao saldo, eu tenho que saber quanto que ele tem de dívida, né, com aquela determinada instituição, para mim ofertar ele uma nova operação e também fazer uma avaliação, uma nova avaliação daquele bem que está sendo oferecido como garantia, para ver se ele suporta esse novo valor. Então, não é imediato, não, só porque um cooperado meu tem uma garantia já comigo de alienação, que vai poder ser feita uma outra. Vai depender, sobretudo, do valor remanescente. A quinta característica, que a nova operação não poderá ter juros maiores que o financiamento original, já foi dito, mas também o intuito da autoridade monetária é reduzir a taxa de juros no Brasil, que nós temos uma diferença muito grande entre o spread básico, né, a Selic a 2% ao ano, e juros de 20% ao mês, dependendo do lugar de crédito, 15% ao mês, 10% ao mês, 5%. Então, é uma coisa assombrosa. Mas não só o lucro ou a mais-valia é que justifica essa diferença. Né? A questão que eu me referi anteriormente aqui, do custo jurídico, ele tem um peso muito grande na composição da taxa de juros, já que a reconstituição do valor emprestado é difícil e morosa. O prazo também do novo contrato não pode ser superior ao tempo da operação original. Né? Então, se a operação original tem 6 meses, a próxima seria 6 meses. Não obstante, as operações que envolvam alienação fiduciária, geral, com bem imóvel, também tem um prazo mais elástico, né? São operações de um prazo mais extenso. E, por fim, característica que as despesas acessórias com o registro do contrato podem compor uma operação de crédito. Ou seja, eu posso embutir no valor emprestado o valor que o cooperado terá de despesa para registrar essa nova, o compartilhamento da garantia no cartório, bem como os impostos incidentes sobre a operação. No tocante ao contrato, ou as famosas cédulas de crédito bancário, que levam esse nome, cédula de crédito bancário, porém, elas se aplicam a todas as instituições financeiras, sejam bancos ou não, decorre da dicotomia da lei. Então, ele tem que observar as seguintes informações, né? O valor principal da nova operação de crédito. Então, tem que constar lá quanto nós estamos disponibilizando para o nosso cooperado. A taxa de juros e os encargos da operação. O prazo é condições de reposição do empréstimo. Então, ele vai pagar em quantos meses, se é mensal, vai ter carência ou não, vai ter uma parcela final maior. Então, isso tudo é negociado, a característica da operação entre o cooperado e a cooperativa. Se vão ter uma carência, né? Se vai estar adimplente, o devedor pode utilizar livremente o imóvel. A previsão de que o inadimplemento, ou seja, o não pagamento e a ausência de prorrogação da mora, em relação a quaisquer das operações de crédito, configura o vencimento antecipado. Então, a gente tem que ter essa previsão para proteger o emprestante, né? A própria cooperativa, no sentido de que eu fiz com ele 3 operações cobertadas, compartilhando a mesma garantia, tendo 2
operações em dia e uma atrasada, em atraso, o crédito em atraso, a previsão contratual vai ser que vai arrastar todas por uma, até para fins de facilitar o eventual leilão desse imóvel para frente. Porque se não arrastasse, você teria ainda o imóvel alienado, dificulta a venda desse bem, né? Como que seria proceder o leilão desse bem, um terceiro adquirir, saberia que ia comprar e continuaria tendo a, a operação, e o pior, se a operação continuar em dia, quem ofereceu o bem garantia pode continuar utilizando o bem. E, por fim, a questão da previsão de leilão judicial, e que, após o leilão, poderá o credor jussal devedor remanescente, salvo nas operações contratadas por pessoa física. A doutora Alessandra muito bem relatou aí as vicissitudes do processo, né? Eventualmente decorrente de questionamentos da retomada, né? do bem, porque a alienação em si é um procedimento bastante simples, bastante ágil e bastante seguro. Hoje, inclusive, já com a jurisprudência totalmente consolidada nos tribunais, no sentido de que, feito isso, não purga da mora, a cooperativa faz o procedimento de retomada da propriedade e, posteriormente, né, consolida essa propriedade e, posteriormente, pode levar a leilão se o cooperado não purgar a mora ou se o cooperado não exercer o seu direito de preferência. Esse é um grande detalhe. Porém, a gente tem situações, ocorrem até com certa frequência, de que o cooperado ele continua no imóvel, e aí teremos que entrar com uma ação apropriada para retomar a posse, ou, eventualmente, ele discute alguma peculiaridade da operação realizada. E isso, alguns juízes, infelizmente, com entendimento aí protetivo demais do cidadão, ele muitas vezes consegue um liminar e dificulta essa retomada. Não é incomum isso ocorrer, mas sempre, ou quase sempre, porque não tem certeza no direito, né? O direito nunca é 100%, a retomada com essa propriedade se dá num prazo curto e na sua grande maioria. Nós temos que fazer o registro do contrato, né? Sempre vai ter validade, faz esse registro no cartório de imóveis competente, é o cartório da situação do bem, e esse ato ele é fundamental para a validade da operação, né? Então, alguém pode perguntar, mas vai pagar de novo? Vai ter que pagar de novo, é um novo registro. Cada registro decorre aos custos dos emolumentos correspondentes pelo cartório, né? Cada operação leva. Uma particularidade, o devedor ele não está obrigado a liquidar antecipadamente a nova operação de crédito, caso opte pela liquidação antecipada da original ou vice-versa. Ou seja, se ele ficar inadimplente, vence antecipadamente. Mas se ele quiser quitar uma só operação, ele tem o direito. Então, ele pode escolher, eu tenho 2 operações, eu quero até mesmo para obter uma taxa mais barata, eu faço uma espécie de portabilidade, né? Apesar que não pode ser com outra instituição, mas pode ser até na própria cooperativa e liquidar aquela operação dando em garantia, fazendo uma outra. Ou quando o compartilhamento estiver amplo, nós vamos ter aí um acirramento da disputa, né? Pelas operações de crédito, até mesmo com uma portabilidade, que hoje, no sistema financeiro habitacional tradicional, isso já ocorre com uma frequência muito grande, né? Os juros vão baixando e um outro participante do sistema financeiro ele vai ofertando para aquelas pessoas uma taxa melhor. Os principais benefícios na ótica nossa são: esperamos que as taxas sejam reduzidas, face que você vai ter uma outra operação, né? O emprestante, a cooperativa, garantida por um bem real. Então, a tendência é que as taxas reduzam.
e que nós iremos fazer mais negócios. E, especialmente, o que a gente gostaria de destacar com vocês é fidelizar o cooperado. Então, imagine bem, nesse momento do crédito mais escasso, economia em dificuldade, aquele cooperado que já tem uma operação de crédito com a cooperativa, ele não pode oferecer aquele bem para outra instituição. Então, nós teríamos e temos que utilizar isso a nosso favor. Então, os nossos gerentes, os nossos colaboradores, fazer um estudo apurado de cada dessas operações, quanto que sobra, que poderíamos oferecer para o cooperado, logicamente, com todo o cuidado no exame das condições de pagamento, mas nós temos aí um filão imenso para novas operações de crédito com garantias, que é o que todos buscam, uma garantia robusta. Então, a gente tem que aproveitar esse momento antes de que essa garantia se torne um compartilhamento amplo, geral e restrito, que não demorará a ocorrer, para a gente trazer mais o cooperado, mais operações. Aqui, para vocês terem uma ideia, um dado estatístico compilado pelo Banco Central, das operações de crédito, de 100% das operações de crédito que os cooperados realizam com as cooperativas, eles só tomam 30% na cooperativa. Ou seja, 2/3 do dinheiro que o cooperado está tomando, ele está tomando com outras instituições financeiras. Então, é um indicador assim, muito grande. Muitas vezes, as cooperativas elas buscam novos cooperados, que é muito importante, mas esquecem de olhar para a própria cooperativa, de olhar para dentro e ver a quantidade de cooperado que ela tem que não está operando, ou se está operando, não está operando no patamar que é possível e salutar. Então, a gente tem que buscar fazer dos cooperados que a cooperativa seja a sua principal instituição financeira. A única, muitas vezes, é difícil, por diversos motivos. Não obstante, muitos cooperados têm as cooperativas como a única, mas a principal, nós temos condições de obter isso do cooperado. Então, aqui é um mecanismo, quando eu vi essa questão da garantia, que muito me chamou a atenção, é a gente poder fidelizar o cooperado. E os bancos também, logicamente, nossos concorrentes, do lado deles, idem, né? Então, quem tiver a melhor carteira, a carteira mais acertada, mais tranquila, está aí com um grande handicap para poder fazer novas operações, ajudar o cooperado nesse momento de dificuldade, gerar rentabilidade para a cooperativa, gerar rentabilidade para a sociedade como um todo, com mais segurança. Então, para finalizar, vamos deixar uma frase aí do Heráclito, né? Essa frase aqui é de 450 a.C. Esses pensadores gregos sempre nos ensinam, né? Nada é permanente exceto a mudança. E essa frase, mais do que nunca, ela se tornou verdadeira com essa pandemia do Covid, SARS-CoV-19, que mudou a nossa vida completamente de um dia para o outro, né? Até hoje a gente ainda sente e muitos não acreditam o que nós estamos vivendo e que poderemos viver. Então, nós temos que estar preparado para essa mudança, que ela é constante, diuturna. Então, eu gostaria aqui de, finalizando, deixando aí os nossos contatos para os senhores aí, estamos à disposição. Temos nosso LinkedIn, Instagram, um e-mail. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos os participantes dessa nossa webinar. Deixar aqui também uma atenção especial para a Michele, né? A nossa colaboradora da OAB, e sem ela não seria possível a gente fazer esse evento, né? Nós não teríamos condições aqui de sozinhos fazer isso. Então, eu não sei se nós temos tempos aí, Michele e Alessandra, para eventualmente responder alguma pergunta, que eu acho que o horário era 1 hora só de exposição, né?
Então, fico aí, volta a palavra aí para a doutora Alessandra e Michele esclarecer esse fato. Se pudermos, continuaremos aqui com prazer. Se não, a gente passa para as nossas considerações finais, né? Com a palavra, doutora Alessandra, por favor. Então, a Michele não nos posicionou aqui, mas enquanto ela posiciona, deixa eu ver aqui. Michele não falou nada aqui ainda. Enquanto ela nos posiciona, eu vi aqui que o doutor Eolindo, ele comentou sobre algo que eu sinto isso diariamente, que são as dificuldades, os tumultos que os cartórios fazem durante o procedimento da expropriação, é muita dificuldade. Cada cartório, eu falo que cada cartório cria a legislação própria, né? E exige coisas diversas, então a gente fica assim, muito à mercê das exigências que eles fazem. Se você vai fazer um procedimento numa cidade, quando você chega em outra cidade, em outro cartório, as exigências, na maioria das vezes, são completamente diferentes. E eles acabam exigindo coisas que não existem realmente na Lei 9.514, e a gente está sujeito aí a isso. Caso a gente não faça conforme eles querem, cabe a nós, então, fazermos a correção, né? Fazermos apresentação de correção, e o que vai acabar demorando ainda mais. E a gente acaba ali cumprindo todas as exigências que eles impõem para poder o procedimento andar e a gente alcançar a nossa finalidade ali, que é chegar até o leilão. Então, eu só queria me colocar também, né, esse sentimento que eu tenho, que foi levantado aí pelo doutor Eolindo, desses tumultos que os cartórios acabam fazendo durante os procedimentos. O que era para ser bem simples acaba não sendo tão simples em razão dessas exigências impostas pelos cartórios. Deixa eu ver se a Michele nos posicionou aqui, se podemos continuar, mas a Michele não falou nada, doutor Paulo. Desculpe interrompê-la, doutora. Então, vamos aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui do nosso Anderson. Alienação versus bem de família, né? Interessante a pergunta, que é perfeitamente válida a alienação fiduciária de bem de família, porque o bem ele é ofertado livremente, no caso, pelo cooperado. E é tão interessante a pergunta dele, que eu tinha separado um acórdão, e dado ao adiantar da hora, não citei, um processo que foi julgado agora, nesse mês de outubro, uma cooperativa lá, que nós atendemos no escritório, e ele versa sobre esse detalhe. Né? Um processo que é conduzido lá pelo nosso colega, o doutor Marcos Lopes, e eu vou ler em menta para vocês verem aqui como que é interessante. O cooperado ele ingressou com ação anulatória combinada com reparação civil. Então, a ementa é ação anulatória combinada com reparação civil. Garantia prestada em célula de crédito bancário. Alienação fiduciária. Propriedade imobiliária. Bem de família. Vício de consentimento, ausência, incapacidade do agente, não comprovação. Eficácia plena do ajuste, dano moral, requisitos ausentes. Então, em resumo, a 12ª Câmara Civil, né, o desembargador Saldanha da Fonseca, relator, ele entendeu perfeitamente válida a alienação do bem de família, e aqui nós tivemos uma discussão, inclusive, ainda sobre a capacidade da pessoa que ofertou o bem, porque o bem pertencia, nesse caso concreto, ao avô, tomador do crédito, né? Então, os avós, eles compareceram para prestar somente a garantia, inclusive uma garantia de terceiro, e quando foi feita a consolidação, eles alegaram, né? Os avós alegaram de que um dos avós, à época, não teria o discernimento completo, então seria nula, mas foi provado que o fato não era verdadeiro. Então, essa questão, Anderson, ela hoje já é pacífica na jurisprudência, não obstante, eu repito, possa ser objeto sempre, né, no nosso direito, de eventuais questionamentos por parte dos devedores. Mas, realizando e formalizando a operação
com todos os critérios e cuidados, né, com orientação positiva, especialmente de um colega advogado, para evitar alguma falha na formalização da operação, o risco é mínimo. Se não recebemos os recursos, vamos consolidar a propriedade e efetuar a venda do imóvel com grande certeza de êxito. Temos mais algum questionamento, doutora Alessandra? Eu vi outra pergunta aí do doutor Olino. Você viu a pergunta dele? Era direcionada a você. Deixa eu ver aqui, sim. Ele te parabeniza pela apresentação e o ele Davidson, coloca... Olino, né? Ah, sim, eu vi. Davidson, boa noite aí, obrigado pela presença. Davidson também é um colega nosso lá da comissão, um advogado muito atuante no direito cooperativo. Ele indagou a respeito do contrato guarda-chuva e da alienação compartilhada, né? Que, em tese, são instrumentos bem similares e que eu posso fazer com o contrato guarda-chuva mais de uma operação, mais de uma operação com a mesma garantia. A grande diferença que eu observo é que no contrato guarda-chuva, você tem um registro só daquela operação e você pode ter uma maior discussão das operações em si, que pode levar a uma maior insegurança jurídica, porque você pode estar acobertando a mesma operação, operações que têm uma liquidez, uma certeza jurídica quase inquestionável, com outras operações que não têm essa certeza. Ao passo que, na garantia compartilhada, eu não vejo o risco dessa discussão se traduzir, porque vamos estar fazendo uma operação de crédito fixa, né? Firme, com aquela garantia. Então, eu sempre tive um pouco de receio desse contrato guarda-chuva, porque você abarca ali cheque especial, desconto, empréstimo, financiamento, todas as operações numa só modalidade, e isso pode gerar discussão de todas as ordens, né? Sobre a certeza do título, e você pode perder aquela garantia numa eventual discussão dessa. Ao passo que, compartilhando a garantia, você, como a doutora Alessandra bem disse, hoje é um instituto já perene no direito, né? A gente não vê risco dessa operação, lógico, se ela for bem construída, se ela for bem formalizada. Mas eu agradeço a pergunta aí do doutor Davidson. É um tema muito instigante também, a gente tem que aprofundar nisso, né? O que seria mais vantajoso. Mas eu vejo que são finalidades diversas. Para aquele guarda-chuva, realmente você talvez é mais econômico para o cooperado e mais dinâmico você ter uma garantia só acobertando diversas operações. Mas com maior certeza, não vejo dúvida que na garantia compartilhada ela é melhor. Bem, a doutora Alessandra está aí. Então, eu acho que, feito isso, dado adiantado da hora, né? Acho que nós podemos, doutora Alessandra, encerrar o evento aqui, deixar registrado mais uma vez o meu agradecimento a todos os presentes. Muitos nos honraram aqui em ouvir a nossa exposição. Parabenizar a colega aí por uma exposição brilhante, muito didática, muito bem posta, excelente material. Eu gostaria também de informar aos participantes que esse evento está sendo gravado e, segundo a Michele me relatou, a partir, salvo engano, da manhã às 14 horas, já está disponível na página da OAB do YouTube. Então, quem quiser rever ou compartilhar, ou aquela pessoa que eventualmente não pôde participar, vocês indicarem ele pode ver esse evento na página. E a minha exposição e a da doutora Alessandra, ela já comentou, estão à disposição. Eu vou encaminhar para a OAB, para a Michele, esse arquivo, e aquelas pessoas que tiverem interesse, a Michele, se possível, encaminha, ou se não for possível, basta solicitar a doutora Alessandra. Desculpa, eu já estou aí
falando por você, Coré, e me encaminhar um e-mail também, para o meu e-mail direto, o e-mail da doutora Alessandra, que teremos prazer em compartilhar. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Obrigado à paciência de vocês, a atenção, e espero ter correspondido aí às necessidades, né, do pleito. Então, uma boa noite a todos. A palavra, doutora Alessandra. Então, doutor Paulo, a Michele havia falado que a gente pode ficar à vontade, mas em razão do estender da hora, eu também vou ser breve. Eu só gostaria de responder a pergunta do Eduardo, para que ele não saia daqui, né, descontente, porque não respondemos a pergunta dele. Ele perguntou se a questão da quitação recíproca está sendo discutida pelo STJ. Na verdade, essa questão da quitação recíproca, ela é discutida em todos os tribunais, inclusive no STJ, e existe 2 projetos de lei, né, da autoria do deputado Carlos Bezerra, o projeto de lei 6.525 de 2013 e o projeto 4714 de 2016, em que ele pretende acrescentar o parágrafo 9º ao artigo 27 da Lei 9.514, em que irá excetuar os empréstimos que não seja vinculada ao sistema habitacional dessa quitação. Eu até abri aqui, o parágrafo 9º que ele sugeriu ficaria com a seguinte redação: a extinção da dívida e a exoneração do devedor da respectiva obrigação prevista nos parágrafos 4º e 5º deste artigo aplica-se tão somente às operações de financiamento imobiliário, não se estendendo, em hipótese alguma, a qualquer outra modalidade de financiamento na qual se utilize contratualmente da alienação fiduciária de garantia. Eu acho que esse é um projeto de lei que a gente está muito ansioso para que ele dê certo, porque isso vem agregar muito na questão da alienação fiduciária, é algo que atrapalha muito mesmo na hora da concessão do crédito, porque tanto o devedor quanto o credor ele pode ficar com prejuízo ali caso o bem não seja compatível com o valor financiado. Então, é muito esperado por todos nós que trabalhamos na área do crédito que isso seja modificado, que venha a ser acrescentado mesmo esse parágrafo na Lei 9.514, para estancar também todas essas discussões que existem nos tribunais hoje a respeito desse tema. Tá? Eu gostaria muito que fosse diferente, mas o que eu vejo que ainda predomina o entendimento de que ocorre, sim, a quitação recíproca, caso não haja licitante no segundo leilão. Tá? Só para encerrar e responder a pergunta do Eduardo, eu quero agradecer novamente a presença de todos aqui, principalmente aqueles que ficaram até o final, que tiveram paciência, né, doutor Paulo, conosco. Esperamos ter contribuído um pouco com relação a esse tema, que eu sei que é de suma relevância. Logicamente que não tivemos a intenção, né, de esgotar o tema, porque é um tema muito amplo, que nós queríamos, dentro desse 1 hora aqui, era trazer questões, conceitos e até características e condições básicas, né, para a questão da alienação fiduciária e também para o seu compartilhamento. Acredito que a questão do compartilhamento ainda vai ser muito discutida, vai trazer muitos problemas e muitas soluções também ainda, né, doutor Paulo? Então, eu finalizo agradecendo ao nosso presidente da OAB de Minas Gerais, que eu esqueci no início, né, meus agradecimentos a ele, e novamente aos membros da Comissão de Direito Cooperativo e ao doutor Paulo, que eu repito que muito humildemente dividiu esse momento comigo, e é uma honra, doutor Paulo, estar aqui com o senhor, né, nessa webinar. Espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos também, aprendendo e compartilhando os nossos singelos conhecimentos, né, sobre essas questões. Um grande abraço a todos, boa noite. Só para finalizar, boa noite. Foi um prazer, doutora Alessandra, estarmos juntos nesse evento. Também espero podermos fazer novas webinars com temas aí de interesse do cooperativismo. E, mais uma vez, com o meu agradecimento a todos os que participaram, indagaram. Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus e tenham aí um excelente resto de semana e um feriado, né, que teremos em breve. Então, boa noite. Amém. Boa noite.